Sabe aquela sensação de olhar para uma lista de números e parecer que é só um monte de informação bagunçada? Pois é. Hoje a gente vai fazer exatamente isso: pegar esse caos de dados e transformar numa história que faz sentido. Com a ajuda da estatística, vamos ver como transformar contagens simples em porcentagens que, no fim das contas, mostram o que é mais importante. Olha só, esse é o nosso ponto de partida. Aqui a gente tem o faturamento de 30 empresas, tudo em milhões. Mas, assim, todos jogados, esses números não falam muita coisa, né? Fica difícil achar um padrão, tirar uma conclusão. São só números soltos. Então fica a pergunta, né? Como é que a gente sai dessa confusão toda de números e chega em algo útil? Algo que de fato conte uma história sobre como essas empresas estão indo. Bom, a resposta para isso está num processo de organização que é, olha, muito poderoso. E aqui acontece a mágica. Dá uma olhada. Na esquerda estão lá os dados brutos, aquela confusão que a gente viu, e na direita, o resultado final, uma tabela de distribuição de frequências toda limpinha, organizada. É a estatística que é a chave, sabe? É ela que permite essa transformação incrível que traz clareza e sentido para tudo isso. Beleza, então vamos para o nosso roteiro de hoje. Primeiro, a gente vai organizar os dados. Depois, vamos calcular o que a gente chama de frequência relativa, que nada mais é que a porcentagem. Aí, a gente entende a regrinha do arredondamento e, no final, vê como tudo isso funciona na prática. Vamos lá, primeira parte, organizando a informação. E olha, tudo começa com o passo mais básico, mais intuitivo que existe, que é simplesmente contar. Então, essa contagem simples tem um nome técnico, tá? É frequência absoluta. A gente costuma representar com a letrinha F. E é literalmente isso, o número de vezes que um valor específico aparece ali na lista. Simples assim. E essa é a base para tudo que a gente vai fazer daqui para frente. Ok, voltando para a nossa lista de faturamentos. Para deixar a coisa bem concreta, vamos pegar um valor só para a gente focar, o número 130. Quantas vezes será que ele aparece nessa lista toda das 30 empresas? Bora contar. Pronto, a gente contou e o número 130 aparece 8 vezes. É isso. A frequência absoluta do faturamento de 130 milhões é 8. Simples, né? O primeiríssimo passo para organizar nossos dados já foi. Certo. Agora a gente vai pegar essa contagem simples, o número 8, e transformar em algo com muito mais contexto. A gente vai transformar numa porcentagem. E na estatística, isso tem nome, frequência relativa. Exatamente aqui que os dados começam a contar uma história de verdade, uma história comparativa. E para a gente chegar na porcentagem final, o caminho tem exatamente esses 4 passos. O primeiro a gente já fez, que foi contar. Agora a gente vai dividir, depois multiplicar e, por último, arredondar para deixar o número certinho, bem preciso. Então, vamos lá. Passo 2, dividir. A gente pega a nossa frequência, lembra que foi 8, e divide pelo número total de empresas, que é 30. A lógica é sempre essa, é a parte dividida pelo todo. Ok, hora de fazer a conta. É 8 dividido por 30. Bom, 8 não dá para dividir por 30, né? É menor. Então, o que a gente faz? Coloca um 0 e uma vírgula lá no resultado. E um 0 do lado do 8, que agora vira 80, certo? Agora sim, 80 dividido por 30 dá 2. Porque 2 vezes 30 é 60, sobra 20. E agora? O 20 também não dá. A gente coloca mais um 0 e ele vira 200. 200 por 30, isso vai dar 6. 6 vezes 30 é 180 e sobra 20 de novo. Tá vendo? Vai sobrar 20 sempre. E isso quer dizer que o 6 vai se repetir para sempre. A gente tem uma dízima periódica, 0,266666 e por aí vai. Esse número é a proporção, mas atenção, ainda não é a porcentagem. E para transformar essa proporção em porcentagem? Essa parte é fácil. É só multiplicar por 100. Que na prática é a mesma coisa que pegar a vírgula e andar com ela 2 casinhas para a direita. 1, 2 e pronto. A gente chega em 26,666%. Só que esse número, 26,6666%, não é muito prático de usar, concorda? Fica meio estranho. É por isso que agora entra o nosso último passo. Um passo que é fundamental para deixar tudo mais claro e preciso na estatística. O famoso arredondamento. E a regra para arredondar é bem simples, olha só. A gente olha sempre para o terceiro número depois da vírgula. No nosso caso era 26,6666%. O terceiro número é o 6. A regra diz,
Se esse número for 5 ou mais, a gente aumenta em 1 o número anterior. Então 66 vira 67. Resultado, 26,67%. Agora olha o outro exemplo ali do lado. 8,33333%. O terceiro número é 3. Como 3 é menor que 5, a gente simplesmente ignora ele e tudo que vem depois. O número fica 8,33%. Bem direto, né? Muito bem. Agora que a gente já sabe o processo todo, vamos aplicar isso para cada um dos valores de faturamento da nossa lista e ver, finalmente, como a nossa tabela completa vai ficar. E tá aí, nossa tabela completa. Agora sim a história fica clara. Olha que diferença. A gente consegue ver na hora que 26,67% das empresas faturaram 130 milhões. Cada uma dessas porcentagens que está aí na tabela foi calculada usando exatamente esse método que a gente acabou de ver. Contou, dividiu, multiplicou por 100 e arredondou. E só para mostrar como essa ferramenta é poderosa e serve para tudo, dá uma olhada nessa outra tabela. É sobre preferência musical. Para chegar nesse resultado de que 29,17% das pessoas preferem samba, o processo foi exatamente o mesmo. O método funciona para faturamento, para gênero musical, para altura, para qualquer tipo de dado que a gente queira analisar. Então vamos recapitular rapidinho o que a gente aprendeu. Frequência absoluta é basicamente a contagem. Já a frequência relativa é a porcentagem, que dá todo o contexto para a gente. Para calcular é aquela formulinha-chave. Pega a contagem, divide pelo total e multiplica por 100. E, claro, o arredondamento no final para garantir que o resultado seja claro e preciso. E agora, fica a reflexão. Já que esse método foi desvendado, que outras histórias será que os dados ao nosso redor podem contar? Quais padrões estão aí, escondidos nos números do dia a dia, só esperando para serem descobertos e revelados?